Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui deste canal. Eu sou Paulo Pineda e no vídeo de hoje eu vou te apresentar os receptores nervosos. E para isso, eu inicio te mostrando informações sobre a classificação desses receptores. Todos esses receptores que existem no nosso corpo, esses receptores nervosos, eles podem ser classificados em apenas dois grupos. São eles ionotrópicos e metabotrópicos. Essa classificação leva em consideração o mecanismo de ação desses receptores. Em outras palavras, de acordo com o metabolismo que eles realizam, o processamento que eles realizam para captar a informação, para captar o ligante e com isso promover uma sequência de metabolismo, de reações intracelulares que vão ser resposta a esse sinal. Em função de tudo isso, desse mecanismo de ação, então, a gente tem dois grupos. E a diferença entre eles, mais precisamente, está no próprio nome deles, né? Os receptores ionotrópicos são chamados assim porque eles são estimulados, esse trópico vem de tropismo, trofia, que é estímulo, eles são estimulados por íons. Então, os receptores ionotrópicos, eles são receptores que também são, ao mesmo tempo, os próprios canais iônicos que estão localizados nas membranas das nossas células. Então, esses receptores atuam em sinapses químicas e que são sinapses rápidas. Nem todas as sinapses químicas são tão rápidas quanto quanto as sinapses químicas que são realizadas, né, que são possibilitadas pelos canais iônicos. Alguns neurotransmissores, trago aqui para você, que fazem parte, né, desse mecanismo de ação, ou seja, que são que são neurotransmissores que se ligam a esse tipo de receptor, ou seja, agem mediante a sua ligação em receptores iônicos, tais como acetilcolina, glicina, glutamato e o GABA. Então, esses são bons exemplos de neurotransmissores que se ligam a esse tipo de receptor aqui, receptor iônico, que são canais de íons. E com isso, dependendo de qual neurotransmissor estamos falando, nós podemos ter uma sinapse que vai ser química excitatória ou uma sinapse química inibitória. Essa sinapse, como eu havia comentado aqui em cima, ela costuma ser rápida, né, imediata, ela é simples e ela tem um período de duração do efeito, né, do evento, da resposta a esse estímulo, como sendo algo breve, ela não é duradoura. E aqui uma imagem que ilustra, né, de forma bem simplificada, esses canais iônicos que são receptores, ou seja, os receptores ionotrópicos. Então, aqui a gente tem em azul alguns íons que são capazes de se ligar em regiões específicas aqui dessa molécula que está representada em laranja, que são os receptores. Então, a gente tem aqui em cinza a membrana celular e inserido, né, mergulhado aqui nessa membrana plasmática, a gente tem um receptor em laranja que quando se liga, quando recebe a ligação de um ligante aqui, de uma molécula de sinalização, que nesse caso é um íon, ele sofre uma mudança conformacional e permite, então, nesse caso, a passagem de mais íons. Sem a ligação, esse receptor ele permanece com uma conformação tridimensional diferente, não permitindo a passagem de íons. Conforme a gente tem a ligação desses íons, ele sofre, nesse exemplo aqui, simples, né, simbólico, ele sofre uma abertura e permite, então, ao passo em que ele sofre a sua conformação tridimensional, ele promove a abertura desse canal e então permite a passagem de mais íons, nesse caso, para dentro da célula. Que nesse caso seria então um neurônio, né? Aqui o segundo grupo de receptores, os metabotrópicos, também
tem aí um nome que se refere ao seu mecanismo de ação. Então, eles são estimulados por metabólitos. E, nesse caso, algo que define, né, esse tipo de receptor é o fato de que eles são receptores acoplados a uma proteína específica, muito importante, que também está presente na membrana das nossas células, que ela é chamada de proteína G. Então, estes receptores, quando não são iônicos, eles são metabotrópicos. E aí, então, eles vão se ligar a todos os outros neurotransmissores diferentes desses que eu citei para você agora há pouco. Mas vale uma observação importante que os neurotransmissores acetilcolina, glutamato e GABA, que são os neurotransmissores que se ligam aos receptores ionotrópicos, estes, em especial, também se ligam a esses receptores metabotrópicos. Então, isso já é um primeiro exemplo que nos mostra que esse é um cenário, esse é um contexto complexo, né? A gente tem uma diversidade grande aqui de elementos atuando e, consequentemente, de respostas possíveis a diferentes estímulos, a depender de onde, né, esses neurotransmissores e receptores estarão atuando, ou seja, em quais neurônios associados a quais funções nós estaríamos considerando. A gente pode ter uma diversidade bastante ampla aí de efeitos dessas substâncias nesses receptores. Neste caso, algo que também é importante ser dito é o efeito, né, que esses receptores geram. Eles tendem a gerar, quando a gente compara com o grupo anterior, um efeito mais lento, mais complexo, porque tem mais elementos aqui participando, e vou te mostrar isso no slide seguinte, e o efeito deles também é mais duradouro. Então, é lento, é complexo, não é simples e é duradouro. Então, esse slide, figura B, traz aqui uma representação dos principais elementos que estão presentes na membrana das células, participando desse mecanismo de ação. Então, em verde, a gente tem aqui uma representação para simbolizar um receptor, né, metabotrópico. Este receptor, neste caso, nesse momento aqui, ele está inativo, né, e ele está associado, ele está acoplado a uma outra molécula, que neste caso é a proteína G. Ela também está inativa. Tanto o receptor quanto a proteína G estão inativos, assim como ainda o seu terceiro componente aqui, que é uma enzima, né? Então, nós temos 3 moléculas, e todas elas estão o tempo todo aqui ligadas, ancoradas na membrana celular, que é essa barra em cinza, e dado o fato que a gente não tem aqui um ligante, né, a gente não tem, nesse caso, uma molécula sinalizadora, os 3 elementos aqui, as 3 moléculas, elas estão inativas. Acho que é importante eu te destacar aqui nesse momento que essa proteína G ela é formada, como o próprio desenho mostra, por diferentes partes, né, por diferentes outras moléculas. Então, a gente tem, nesse caso, 3 moléculas aqui que estão associadas, formando 3 cadeias polipeptídicas ligadas entre si, formando uma molécula maior que nós chamamos de proteína G. Bem, aí num segundo momento, a gente tem aqui a nossa molécula de sinalização, o ligande. Ele vai encontrar o seu receptor, que é essa primeira molécula verde escura aqui, né, toda em zigue-zague, nessa representação aqui simbólica. Quando essa molécula de sinalização se liga ao seu receptor, isso gera uma modificação na proteína G, em que a gente tem aqui um deslocamento dessa proteína G do seu local anterior, onde ela estava, né, estava no seu estado inativo, ela é ativada, então, e ela se liga ao receptor. Então, ocorre aqui um deslocamento, literalmente falando, né? Essa proteína, ela se desloca, ela se movimenta aqui
para a porção mais à esquerda dela, perdão, em que a gente tem aqui, então, agora a ligação de ambas as partes, tanto o receptor quanto aqui a proteína G. E ambos, então, permanecem no estado ativado. Além disso, a gente vai ter, como consequência, uma modificação aqui no receptor, após essa ligação dele com a proteína G, e esta ativação faz com que a gente tenha o deslocamento do terceiro elemento, da terceira molécula, que é esta enzima, que está aqui sendo representada em marrom. A enzima que estava mais distante também se desloca para próximo aqui do receptor e, na verdade, fica entre o receptor e a proteína G. Ela separa aquela ligação do receptor com a proteína G e faz com que duas cadeias polipeptídicas aqui da proteína G se desligam, né, de uma terceira. Então, ela faz várias coisas. Ela se desloca, essa enzima se desloca, se liga à proteína G e decompõe as porções que fazem parte dessa proteína G. Ainda assim, a gente tem uma proteína G que está ativada e agora, né, também, obviamente, a gente teve aqui a enzima no seu estado ativado. Então, tudo isso acontece pela simples chegada de uma molécula de sinalização. Veja que, então, é um processo bem mais complexo do que o que acontece, né, no mecanismo de ação dos receptores iônicos, que são ionotrópicos, né, melhor dizendo, e por consequência, né, pelo fato de ser mais complexo, a gente tem um evento que é mais lento. Porém, existe um benefício disso, que é o fato que, como eu já disse, a resposta que vai ser gerada a partir de todo esse mecanismo, que ela vai ser uma resposta que vai ser dada de forma mais duradoura, qualquer que seja ela. Qual vai ser essa resposta? Vai depender de qual é o neurônio em que isso está acontecendo e, principalmente, também em função do ligante aqui, né, da molécula de sinalização que está interagindo com este receptor. Bem, alguns exemplos importantes dentro desse cenário são, o primeiro deles, receptores colinérgicos. Repare que o nome colinérgico ele está associado à acetilcolina. Então, nós temos para cada tipo de neurotransmissor, ou seja, para cada tipo de ligante, de molécula sinalizadora, nós temos alguns tipos, melhor dizendo, de receptores. Então, por exemplo, o neurotransmissor, o ligante, a molécula sinalizadora, acetilcolina, ela se liga aos seus receptores que são chamados, então, colinérgicos. Nós temos tipos diferentes de receptores colinérgicos para o mesmo neurotransmissor acetilcolina. E são dois tipos. Nós temos os receptores colinérgicos do tipo nicotínicos, né, que estão presentes aqui na musculatura esquelética, e nós temos também os receptores colinérgicos do tipo muscarínicos, que estão presentes em todos os outros tipos de tecidos. É por isso que a gente pode encontrar uma mesma substância, como é o caso da acetilcolina, gerando diferentes efeitos em diferentes tecidos, porque a gente pode encontrar diferentes tipos de receptores para esta mesma substância. É o que acontece com o efeito da acetilcolina no músculo esquelético e no músculo cardíaco, por exemplo, porque no músculo esquelético a acetilcolina vai encontrar o seu receptor que é nicotínico. Nesse caso, a acetilcolina vai gerar um efeito de ativação e, como a gente sabe, a ativação para músculo é contração. Já a acetilcolina no coração, por exemplo, vai encontrar um outro receptor colinérgico, que é o muscarínico, e vai gerar um outro efeito, um efeito inibitório, em que aí a gente sabe, então, que o músculo, sendo inibido, ele vai relaxar. Um outro exemplo importante são os receptores adrenérgicos. Adrenérgico porque esse nome, né, vem da adrenalina. Então, nós temos aqui, inclusive, dois tipos de ligantes, né, duas moléculas sinalizadoras, que podem ser tanto o neurotransmissor noradrenalina, como também o hormônio adrenalina,
que são capazes de se ligarem a estes receptores, que então são chamados de adrenérgicos. Mais uma vez, a gente tem um exemplo aqui de um receptor que se apresenta de duas maneiras principais. São dois tipos principais. A gente tem os receptores adrenérgicos do tipo alfa e do tipo beta. Né? A gente tem subtipos ainda dentro de cada um desses tipos, né, desses grupos. Eu vou destacar aqui na primeira linha dessa tabela, desse quadro, efeitos, né, que podem ocorrer por conta da diferente participação desses dois tipos de receptores adrenérgicos. Então, o primeiro exemplo aqui, ele é bastante interessante porque ele mostra o mesmo tipo de tecido, que é a musculatura, né? No caso, musculatura lisa, tendo receptores adrenérgicos, mas dependendo de onde nós estivermos considerando esta musculatura lisa, né? Nós podemos ter diferentes tipos de receptores adrenérgicos. Exemplo, na musculatura lisa dos vasos sanguíneos, da pele, dos rins e de outros órgãos mais, nós vamos encontrar receptores adrenérgicos do tipo alfa. Na musculatura lisa, associada a vasos sanguíneos encontrados no músculo esquelético, nós iremos encontrar receptores adrenérgicos do tipo beta. Então, tem noradrenalina ou adrenalina, ela vai encontrar receptores um pouco diferentes, né? São receptores adrenérgicos, ela consegue se ligar a eles, mas são alfa e beta. Então, o que acontece quando a adrenalina se liga ao receptor alfa? Quando a gente tem isso em a presença desses receptores adrenérgicos alfa no músculo liso associado a vasos sanguíneos da pele, dos rins e de outros órgãos mais, isso vai causar uma ativação dessa musculatura lisa, a qual, por estar associada a vaso sanguíneo, vai contrair e vai fechar o vaso sanguíneo. Vai causar uma vasoconstrição. Ou seja, então a gente vai ter uma diminuição do diâmetro desses vasos sanguíneos, consequência, a gente vai ter um menor fluxo de sangue, vai circular menos sangue aqui. Em contrapartida, ao mesmo tempo, essa adrenalina também estará, e a noradrenalina estarão presentes aqui no músculo esquelético. Vão encontrar um receptor adrenérgico beta, o qual vai gerar uma resposta diferente, nesse caso oposta. Vai causar uma inibição da musculatura lisa desses vasos sanguíneos. O músculo liso vai, então, ser inibido, ele vai relaxar. O vaso sanguíneo vai aumentar o seu diâmetro, vai dilatar. Então, a gente tem um vaso sanguíneo cujo ao redor dele a gente tem a musculatura que está sendo relaxada, essa musculatura relaxada permite a abertura desse vaso sanguíneo. Então a gente vai ter vasodilatação, ou seja, um aumento do fluxo sanguíneo no músculo esquelético. Faz sentido isso? Faz todo sentido. Acontecer eventos opostos nesses locais do nosso corpo. Por quê? Quando que a gente aumenta a quantidade, né, os níveis de adrenalina, por exemplo, no organismo? Quando a gente vai fazer uma atividade física. E aí, então, eu vou ter um músculo esquelético contraindo mais, gastando mais energia. Então, ele precisa repor mais energia. Como é que ele faz isso? Ele precisa de um volume maior de sangue para trazer para ele mais oxigênio, mais nutrientes. E de onde é que virá esse maior volume de sangue? Haverá um deslocamento de sangue que estará vindo aqui, ó, da pele, dos rins, de outros órgãos mais, para o músculo esquelético. Contrapartida, se a gente for olhar em termos metabólicos, a gente precisa ter queima de gordura, precisa ter queima de glicogênio, justamente para fornecer mais energia para esse sistema todo funcionar. Então, aqui temos outros exemplos mais, que fica aí a título de curiosidade. Bom, um outro tema, um outro tópico importante desse tema, né, desse assunto receptores, diz respeito aos agonistas de receptores. Agonistas são aquelas substâncias que aumentam o efeito de alguém, né? Se são agonistas de receptores, então são moléculas, são substâncias que potencializam a atividade, consequentemente o efeito, né,
da ação desses receptores. E isso pode se dar de diferentes maneiras. Os agonistas, então, eles podem aumentar a afinidade do ligante com o receptor, eles podem diminuir a velocidade de desativação, e eles ainda podem aumentar o tempo de abertura dos canais. E a gente tem vários tipos de receptores, a gente vai ter vários tipos de agonistas. Então, trago aqui um primeiro exemplo importante, são os agonistas de receptores de GABA. Né? Então, nós temos aqui um outro vídeo no canal em que eu falo sobre neurotransmissores. E sabemos, então, que se você quiser aqui se aprofundar nos neurotransmissores, né, veja esse vídeo. Sabemos que o GABA ele é um bom exemplo de neurotransmissor inibitório. Ele inibe. Então, se eu tenho um agonista do receptor de GABA, eu vou potencializar o efeito dele, que nesse caso sabemos é inibitório. Então, o agonista de receptor GABA, ele causa uma maior inibição do sistema. Onde que é esse sistema? Onde que o GABA atua? O GABA atua em vários, em neurônios de várias estruturas. Eu vou citar aqui como exemplo, olha só. Benzodiazepínicos, conhecido comercialmente, né, como diazepam. Um exemplo, né, de benzodiazepínico é o diazepam. Um outro exemplo, barbituratos, um medicamento comercialmente conhecido como fenobarbital, ou ainda álcool etílico, etanol, encontrado em bebidas alcoólicas. Estas substâncias medicamentosas ou não são agonistas dos receptores GABA. E aí, eles podem agir onde o GABA é necessário, né? Eles vão agir em neurônios que controlam, que estão presentes em órgãos e estruturas do nosso sistema nervoso central, que controlam, por exemplo, a ansiedade, né? Que controlam mecanismos de convulsão. Então, são agonistas que vão reduzir, vão potencializar o efeito do neurotransmissor, né? São substâncias que aumentam o efeito dos neurotransmissores nos seus receptores e que, nesse caso, nesse exemplo, estariam, então, reduzindo a ansiedade, diminuindo eventos de convulsão, induzindo sono, ou seja, estão deprimindo vários órgãos, várias estruturas, né, do nosso sistema nervoso central. Um outro exemplo importante, olha só, são os agonistas dos receptores de opioides, ou seja, são substâncias que são capazes de se ligar aos receptores de opioides, né, aumentando a resposta desses receptores. A mesma lógica vista aqui em cima. Essas são substâncias, né, o álcool, o diazepam, fenobarbital, que são medicamentos que podem se ligar aos receptores de GABA e que geram um efeito mais potente do que o neurotransmissor GABA. Essa é a lógica do processo. Nesse caso dos opioides, tais como morfina, codeína, diminuem a dor, né? Codeína é um potente analgésico, a morfina não só analgésico, mas também um sedativo, né? Um anestésico de tão potente que é, então diminuem dor. Então temos aqui uma importância clínica, né, dessa informação. Nesse slide eu te mostro a diversidade de receptores que nós temos nesse primeiro slide dos ionotrópicos. Então, a gente tem vários tipos de receptores ionotrópicos, né? Tais como os que eu já citei, GABA, glicina, acetilcolina, serotonina e outros tipos mais. E nós temos dentro de cada grupo subtipos, vários subtipos para alguns desses tipos de receptores ionotrópicos. Esta situação também é encontrada para os receptores metabotrópicos, inclusive mais ainda. Né? A gente tem vários tipos de receptores metabotrópicos, de glutamato, GABA de novo, dopamina, norepinefrina e epinefrina, né, que são os noradrenalina e adrenalina, histamina, serotonina, purina e muscarínicos. Então, dentro desses grupos, a gente vê, dentro de cada um desses tipos de receptores metabotrópicos, a gente observa vários subtipos. Então,
eu inicialmente havia comentado que os receptores adrenérgicos, que são esses aqui do centro da figura, do slide que estou mostrando, eles são do tipo alfa e beta. Mas são de dois tipos, mas a gente tem vários subtipos. Então, nós temos alfa 1, alfa 2, temos beta 1, beta 2, beta 3. Eu disse que nós temos os receptores colinérgicos do tipo nicotínicos e muscarínicos. Vejam que os muscarínicos M1, M2, M3, M4, M5. E essa lógica, então, ela se mantém para os demais. Perceba, mais uma vez, que eu já havia comentado antes, né, que aqui a gente encontra o GABA como sendo receptor ionotrópico e ele também sendo presente no receptor metabotrópico, né, ou seja, a gente, como eu já havia dito, alguns neurotransmissores conseguem se ligar a receptores que agem, que são diferentes, né, mesmo sendo responsivos ao mesmo tipo de neurotransmissor, como é o caso do GABA, né? O GABA ele consegue se ligar a diferentes tipos de receptores, alguns são iônicos, ionotrópicos, outros são metabotrópicos. Um exemplo dentre outros que eu já mencionei. Tais como aqui, né? Aqui uma tabela que ilustra essa diferença. Então, a acetilcolina, por exemplo, ela se liga ao receptor nicotínico, que é ionotrópico, e o muscarínico, que é metabotrópico. E assim, isso a gente pode observar para outros tipos, né, de agonistas e receptores. Bem, ainda nesse contexto de receptor, eu vou agora te apresentar os receptores nervosos que são sensitivos, aqueles que captam estímulos do meio ambiente. Também são receptores, né? Então, nós podemos ter aqui duas situações. A gente tem receptores nervosos sensitivos, que são os próprios neurônios sensitivos que sofreram uma modificação dos seus dendritos, né? Então, aqui, ó, as terminações dendríticas de neurônios, ou nós podemos ainda assim ter células diferentes, né? Células que no caso são epiteliais, que são modificadas, são diferenciadas, sofreram um processo de diferenciação. Essas células, esses receptores, eles são capazes, veja que agora eu não estou mais falando de molécula, né? Uma molécula que está na membrana da célula, que capta íon ou que está acoplado à proteína G. Agora estou falando de células que agem como receptores na periferia do corpo. Na pele, por exemplo, ou em vísceras, em órgãos. Essas células, elas realizam uma transdução, ou seja, uma modificação de diferentes formas de energia do meio ambiente, transformando isso em impulso nervoso, em impulso elétrico. Então, quais são essas diferentes formas de energia do meio ambiente? Esses diferentes estímulos. Temperatura, tato, dor, luz e assim por diante. Odor, sabor. E essas informações, então, são captadas por esses receptores e são conduzidas, né, na forma de impulso nervoso por neurônios sensitivos deste local do sistema nervoso periférico até o sistema nervoso central. E aí, então, nós temos dois tipos de receptores que são classificados de maneira anatômica ou através de uma classificação funcional, e que aí a gente tem diferentes subtipos, né, porque a gente pode utilizar diferentes critérios funcionais. Então, esses receptores nervosos sensitivos podem ser classificados de duas maneiras. Seguindo o critério anatômico, então a gente tem dois grupos de receptores, aqueles que são chamados de livres e os encapsulados, mais conhecidos como corpúsculos. Corpúsculos de Merkel, Meissner, Ruffini, Vater, Pacini. Quando a gente olha para essas mesmas células, a gente pode, então, dar nomes diferentes a elas em função de um outro critério, que não é mais o formato dessas células, né, a anatomia, a morfologia delas, mas agora de acordo com a função delas. Então, seguindo a classificação funcional, a gente pode ter um grupo que vai compartilhar, né, algumas características, eles são aqui agrupados em função, de acordo, né, com o tipo de energia que eles captam no meio ambiente, ou eles farão parte de um outro grupo, de acordo com o tipo de informação que eles vão transmitir, vão conduzir ao cérebro. Olhando, então, para esse primeiro grupo, né, em função
do tipo de energia que eles captam do meio ambiente, a gente tem os quimiorreceptores, que captam informações químicas. Os nomes, né, são autoexplicativos. Fotorreceptores, que captam luz, estão lá na retina, né, dos nossos olhos, os cones e bastonetes. A gente tem termorreceptores ou termoceptores, que captam, então, temperatura, frio ou quente, e os mecanoreceptores captam pressão, movimento, tato. E o segundo grupo, de acordo com o tipo de informação, eles podem ser nociceptores, quando conduzem informação de dor, proprioceptores, quando conduzem informação de propriocepção, já explico isso já, e os receptores cutâneos, especiais ou tônicos e fásicos. Vamos entender melhor cada um desses tipos. Então, os nociceptores transmitem informação de dor. Os proprioceptores transmitem informação de propriocepção. O que significa isso? Propriocepção é a capacidade que o nosso organismo tem de reconhecer partes do corpo em relação ao corpo todo, sem o uso da visão. Além disso, também a propriocepção corresponde à capacidade que nós temos de conseguirmos identificar a posição do nosso corpo em relação ao espaço. Se a gente, então, está com o braço levantado ou não, se a gente está de pé ou deitado, ou de ponta cabeça, enfim. Quem nos auxilia nessa função são o fuso muscular ou o órgão tendinoso de Golgi, o famoso OTG, e ainda os receptores que estão nas articulações. O fuso muscular está no músculo, o OTG, como o próprio nome diz, tendinoso, está no tendão, né? E os receptores articulares também são células que estão nas articulações. Então, são células que estão espalhadas em músculo, tendão, articulação, e que conseguem nos indicar, conseguem levar informações para o nosso cérebro, indicando se o músculo está contraído, quão contraído ele está, se ele está relaxado, quão relaxado ele está, e assim por diante. Isso nos permite saber o tônus muscular, saber se a gente então está de pé, agachado, com o braço contraído, relaxado, e assim por diante. Nós temos os receptores cutâneos, que, como o próprio nome diz, já estão presentes na pele, captando estímulos da pele, né? E a gente tem vários exemplos disso. Os próprios receptores que eu já havia comentado antes, captam tato, pressão, que são de temperatura, né? Os termoceptores, de dor. Então, veja, são as mesmas células que recebem nomes diferentes em função de aspectos, de características diferentes. E os especiais são envolvidos com os órgãos do sentido, né? Então, a gente tem receptores de visão, audição, equilíbrio. Mas nós temos também os receptores que podem ser classificados em tônicos e fásicos, que nos permitem uma adaptação sensitiva. Esses receptores, eles podem ser do tipo tônico ou fásico em função do tempo de adaptação. Os tônicos nos permitem uma adaptação lenta, porque eles continuam mantendo a sua resposta mesmo quando na presença de um estímulo constante. Exemplo, nociceptor. Já os receptores fásicos, eles nos permitem uma adaptação rápida, ou seja, eles diminuem a resposta deles na presença de um estímulo constante, como exemplo, termorreceptores. Situação prática, o indivíduo está recebendo um estímulo que causa dor, e ele está recebendo esse estímulo de forma constante. Estes nociceptores vão manter a resposta deles, eles vão ficar captando esse estímulo e vão ficar gerando informação de dor para o cérebro. Vai demorar para eles diminuírem essa condução de informação. Já os receptores fásicos, como por exemplo os termoreceptores, promovem uma adaptação rápida, ou seja, o indivíduo entra num banho quente e ele inicialmente, essa temperatura continua quente, né? Continua constante, e ele sente que está quente, que a água está quente, mas de maneira rápida, em poucos minutos ele já começa a sentir que a água está menos quente. Esses receptores diminuem a resposta, mesmo o estímulo estando igual, constante. Então, isso nos permite adaptações diferentes, né, por ação dessas células diferentes, né? E aqui, então, eu trago uma tabela mostrando alguns desses receptores, né, de acordo com o tipo de estímulo deles. Então, aqui, receptores do tipo mecanoreceptores são estimulados por força mecânica, né? Eles têm aí, como que isso
ativa essas células. Eles têm uma deformação da membrana das suas células, né, dos dendritos sensitivos, ou podem ter deformação daquelas células ciliadas que se associam aos neurônios sensitivos. Como eu disse, estes receptores podem ser os próprios dendritos dos neurônios ou outras células epiteliais diferenciadas. A maioria são os próprios dendritos dos receptores dos neurônios sensitivos. Exemplo de onde isso está presente: no olfato, né, na pele, no ouvido, no aparelho vestibular e cóclea, que é o ouvido. A gente tem nociceptores que são estimulados por lesão tecidual, né? Essa lesão libera substâncias químicas, as células lesionadas do tecido liberam substâncias químicas que vão ativar esses receptores, por exemplo, localizados na pele. Os quimioceptores e os fotoceptores, que são ativados por substâncias químicas e luz, respectivamente, têm a substância química ou a luz alterando a permeabilidade de íons da membrana dessas células, né? E isso, então, ativa essas células. Então, esses quimioceptores são encontrados, por exemplo, no olfato também, né? Os osmorreceptores do olfato, do gosto, em vísceras, né? E o de luz lá na retina, como eu já havia comentado, os cones e bastonetes. E os receptores cutâneos, então, podem ser livres, aqueles que não são envolvidos por nenhuma cápsula de tecido conjuntivo, e aí, então, são sensíveis a vários diferentes tipos de estímulo, toque, temperatura, né, dor, estão ao redor de folículos pilosos, e os que estão envolvidos, são protegidos por cápsula de tecido conjuntivo, são os corpúsculos. Corpúsculos de Merkel, Ruffini, Messner, Pacini, cada um em uma localização específica da pele. A gente tem esses receptores presentes em epiderme, na derme, na hipoderme, cada um mais especializado em uma função. Então, por exemplo, os corpúsculos de Merkel são terminações dendríticas que são expandidas, capazes de captar toque e pressão sustentados, e estão na base da epiderme. Já os corpúsculos de Ruffini, né, que são terminações dendríticas alargadas, permitem a captação de uma pressão sustentada também, mas já são encontrados mais profundamente na derme e também na hipoderme. Então, veja, localizações diferentes para a mesma função, né? Os corpúsculos de Messner são especializados em captar alteração de textura. Então, faz sentido a gente pensar que essas células são encontradas na camada mais superior da pele, enquanto que os corpúsculos de Pacini, que são especializados em captar pressão profunda, estejam mais profundamente na pele, como é o caso, né? Então, essa figura ilustra a disposição dessas células, que atuam como receptores de estímulos do meio ambiente. A gente tem aqui na camada superior, né, mais superficial, a epiderme, na camada intermediária, a derme, e na camada mais profunda, interna, um outro tipo de tecido conjuntivo que é o tecido subcutâneo, né, também conhecido como hipoderme, onde a gente tem um tecido adiposo. Então, inicialmente, aqui a epiderme é um tecido epitelial e os outros dois são tecidos conjuntivos. Mas nós temos a presença desses receptores, como eu já havia dito, nas 3 camadas da pele. Então, a gente tem aqui corpúsculos de Merkel na epiderme, a gente tem também terminações nervosas livres na epiderme, mas nós também temos corpúsculos de Messner bem aqui no alto da derme, no início da derme, assim como corpúsculos de Ruffini mais profundamente na derme. Assim como o de Pacini está presente tanto aqui na derme como também na hipoderme. E aí, para finalizar esse nosso vídeo de hoje, eu trago um último exemplo curioso, né, da importância desses receptores no nosso organismo, nesse caso dos receptores sensitivos ainda, em que a gente tem aqui nessa figura 2 experimentos, vamos dizer assim, né? Um primeiro em que a gente utiliza um compasso em que ele está mais aberto, tocando 2 regiões diferentes
da superfície da pele. Duas regiões que nós chamamos de campos, opa, aqui o mouse, campos receptivos. Veja que cada campo receptivo é inervado por diferentes terminações nervosas que se conectam com um mesmo neurônio sensitivo. Por isso que este neurônio sensitivo único, que se ramifica aqui com seus vários dendritos, captam estímulos em diferentes pontos daqui da pele, mas dentro de um mesmo círculo imaginário, porque o que significa isso? Independente de onde for esse toque, ele sendo dentro do mesmo círculo, ou seja, dentro do mesmo campo receptivo, ele vai ser captado por uma ou outra terminação nervosa, né, que vai levar essa informação para o mesmo neurônio sensitivo. Em outras palavras, eu tenho vários receptores aqui, sensitivos, conduzindo informação para o mesmo neurônio sensitivo. Então, isso vai levar a uma área sensitiva lá do nosso córtex cerebral que vai interpretar um ponto. Se eu tocar na região bem central desse círculo, mais periférica do círculo, essa informação vai ser conduzida por um único neurônio sensitivo que vai ser interpretado por um único neurônio da área sensitiva do nosso córtex cerebral. A mesma lógica vale para o outro círculo. Então, se eu tenho um compasso que toca duas áreas receptivas, cada uma delas vai levar essa informação para neurônios, nesse caso, dois neurônios sensitivos diferentes, a gente vai perceber dois pontos. Se eu colocasse esse compasso um pouco mais fechado dentro de um mesmo círculo, então esses dois pontos de toque, né, seriam captados por diferentes receptores que levariam essa informação para o mesmo neurônio sensitivo. Então aqui eu teria um mesmo neurônio sensitivo levando essa informação até o cérebro, que iria detectar um único ponto. Essa é uma metodologia bastante simples e perspicaz que é utilizada para se avaliar a quantidade de receptores, de terminações nervosas receptoras, né, na nossa pele, em diferentes partes do corpo. Então, por exemplo, a gente consegue perceber a diferença de quantidade de área receptiva nas mãos, nos pés, em relação que a gente sabe que tem bastante dessas áreas sensitivas, né, receptoras, em relação às costas, por exemplo, a área da região lombar, das pernas, por exemplo, enfim. Então, isso nos mostra que nas mãos, nos pés, onde a gente realmente nós temos órgãos que nós utilizamos para tato, né, para caminhar, enfim, nós temos mais dessas estruturas do que em outras áreas da pele do nosso corpo. Bom? Muito bem, então era isso que eu tinha para te apresentar nesse vídeo, espero que você tenha gostado. Bons estudos sobre esse assunto e até um próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.